irmão Márcio, como é que foi a revelação de Deus? É bom a gente passar para os nossos irmãos com alguns detalhes, porque infelizmente a realidade é triste dizer, mas nós precisamos despertar para a volta do Senhor Jesus. É verdade, pastor. Então aconteceu que toda madrugada eu tenho o costume de levantar e eu vou ao quarto das minhas crianças, ver como é que elas estão, se elas estão cobertas e tal. Vou ao banheiro, tomo um copo de água e volto a dormir. E exatamente foi isso que aconteceu. Eu levantei, olhei minhas crianças no quarto, tomei água, fui ao banheiro e voltei a deitar. E quando eu peguei no sono novamente, aconteceu exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Eu levantei, eu me vi levantando de volta, fazendo o que eu sempre faço, só que agora num sonho. Eu levantei, fui ao quarto das crianças, ver se elas estavam cobertas, e quando eu cheguei no quarto, eu só vi o pijama do Felipe e o pijama da Duda, minha filha. Eu entrei em choque na hora, eu pensei, a minha esposa deixou a casa aberta e alguém sequestrou os nossos filhos. Meu Deus. E eu fui correndo na porta, para tentar abrir a porta, ela estava fechada e estava sem a chave, porque nós temos o costume de deixar no chaveiro. Isto no sonho? No sonho. Eu, sem entender o que estava acontecendo, fui ver se as janelas estavam abertas, elas estavam todas fechadas. No momento que aconteceu isso, eu caí em mim. E falei, Jesus veio. Aconteceu o arrebatamento da igreja. E eu cheguei, acordei a Renata, minha esposa. Falei, Renata, Jesus veio. Falei, não veio não, veio porque eu fui no quarto das crianças, elas não estão lá. E ela subiu, ela saiu do quarto correndo, fomos para o nosso quarto das crianças. E chegamos lá, exatamente estava como eu tinha visto. Só estava a roupa das crianças. E ali o desespero começou a tomar conta de nós dois. Nós sentamos na cama, começamos a chorar. Meu Deus, que coisa. E foi muito forte, pastor. Que angústia. Muita angústia. E naquele momento eu já não estava mais na minha casa. O Espírito de Deus me levou à casa da minha mãe, que mora aqui perto da igreja. E pelo horário, era umas 6 horas da manhã, mais ou menos. 6 e meia da manhã. E o tempo estava como se fosse para chover. Escuro, nublado. Um silêncio total na casa. E eu escutava, de longe, muita voz de choro. Choro de grito, de desespero. E eu já consciente, são as pessoas que ficaram na volta do Senhor Jesus. Quer dizer, o quadro era perfeito, mostrando esse dia. Evidentemente que eu estou dizendo o quadro perfeito, porque é exatamente assim que virá o Senhor. Quando menos espera, os cenários são relativamente muito parecidos. Verdade, pastor. E eu escutava grito no sonho, eu conseguia identificar grito de criança, adolescentes, pessoas adultas. Eu me perguntava, mas meu Deus, até as crianças. No sonho já vinha a resposta, são crianças que já têm consciência do que é certo e o que é errado. E junto com esses gritos eu ouvia muito baixinho o fundo musical daquele hino, Onde Está Aquele Povo Barulhento. Parece que alguém tinha ligado um disco que estava tocando. E o que eu fiz na hora? Eu falei, eu vou ligar para uma determinada irmã que me conhece desde criança e hoje ela é membro aqui da nossa igreja. Eu vou ligar para ela para ver se ela vai atender o telefone. Quando eu liguei, a filha dela atendeu. Já atendeu com voz de choro. Eu falei, a tua mãe está aí? Não, a mãe desapareceu. Aí confirmava-se mais ainda que Jesus tinha voltado. Aleluia. E eu entrando no desespero, eu falei para minha esposa, acabou-se toda a esperança, Renata, de nós um dia se encontrar com os nossos filhos. Acabou-se toda a esperança de um dia eu me encontrar com meu pai novamente, porque eles foram arrebatados e eu fiquei na vinda do Senhor Jesus. Eu encontrei com um amigo meu aqui da igreja, neste momento, e ele falando para mim, o que adiantou a gente tocar tanto tempo, a gente reger a orquestra, a gente era tão dedicado, olha que injustiça nós ficamos. E eu falei nessa expressão, cala a boca, nós ficamos porque nós não estávamos preparados. Então, qual que é a ideia que nós vamos fazer? Vamos se matar? Meu colega dizia, vamos se matar e acabar tudo. Eu falei, mas não tem como se matar, porque a palavra do Senhor diz que naquele dia a morte vai fugir de nós. E o desespero tomando conta, e de repente eu não estava mais ali na casa da minha mãe. Eu estava bem aqui na pracinha da nossa igreja, de frente para a igreja.
E pastor, a igreja estava muito mais lotada do que é uma convenção hoje. Aquele terraço que nós temos aqui na frente da igreja estava lotado. E eu perguntava no sonho, mas então Jesus não veio. Olha a igreja estava no fervor, era um clamor de oração. Eu falei, olha o culto abençoado lá dentro. E a voz me dizia, essas pessoas são as que ficaram no arrebatamento e estão desesperadas, buscando um consolo dentro da igreja. E isso foi tomando conta, uma angústia, que eu peço a Deus que eu nunca mais sonhe com isso. Porque foi muito desesperador. Uma angústia tremenda, uma sensação de vazio, de saber que nós ficamos na vinda de Jesus. E eu queria chorar, eu queria gritar, eu não conseguia, eu queria falar, eu ficava inerte, não conseguia me mover diante dessa realidade que estava acontecendo. De repente, eu fui transportado novamente para frente de uma churrascaria. E eu lembro bem que foi num dia de semana, eu tinha visto o Senhor. Se não me engano, foi no culto de quarta-feira, o Senhor saiu com o carro, me deu tchau e foi embora. Isso aconteceu na vida real, isso. E no outro dia eu tive o sonho. E eu estava na frente dessa churrascaria e eu me encontrei com a sua filha, a Ruth. E eu perguntei para ela assim, Ruth, está tudo bem? Ela estava desesperada. Eu falei, não está tudo bem. Nós estávamos na fila do restaurante e o pai com a mãe estavam aqui. Eu fui lá no carro pegar alguma coisa, quando eu voltei só está a roupa do pai com a mãe aqui e eu fiquei, mas... Naquele momento, eu falei, eu lembro, ontem eu falei com o teu pai. Ele se despediu de mim lá na igreja, e era real, o senhor tinha se despedido de mim. E naquele momento começou a vir um pavor muito maior do que eu já estava sentindo, porque eu falei assim, meu Deus, não vai demorar muito tempo, ela vai dizer para mim, eu estava fora da igreja. E você que estava tocando na igreja? E você que estava lá louvando, por que é que você ficou? Então a vergonha começou a tomar conta e eu falei para minha esposa, vamos embora para casa, vamos trancar toda a porta de casa, porque na minha cabeça, no meu sentimento, as pessoas estavam vindo atrás de mim e da minha esposa para nos destruir, porque eles iam jogar na nossa cara. Vocês são crentes, por que vocês ficaram? Por que vocês nunca anunciaram para nós que Jesus estava voltando? E eu me lembro que eu entrei dentro de casa e nós só chorava, desespero começou a tomar conta. E quando me vi, eu pedi para o Senhor, bom se fosse um sonho, que bom se isso fosse um sonho, porque eu queria acordar, eu não conseguia acordar, falei, vou fazer força para me acordar, e a voz dizia, isso não é sonho, isso é real, é real. Era um aviso. Era um aviso, e de repente, ouvi como se uma voz falando para mim assim, isto vai acontecer. Na hora que eu caí em mim, falei, se isso vai acontecer, então não aconteceu. Eu acordei. E eu lembro que eu acordei chorando como se fosse uma criança, de soluçar. Eu nunca acordei chorando, nunca. E eu soluçava e a Renata perguntou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, está acontecendo. Eu sonhei que Jesus veio. E eu e você, nós ficamos. E eu pude levantar, abraçar os meus filhos. Abracei o meu filho, abracei minha filha e falei, Senhor, obrigado pela essa oportunidade que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Eu ainda estou aqui, o Senhor me ama. E eu não quero perder a salvação. E eu orei, pastor. Eu orei dizendo, se for para me perder a salvação, Senhor, e eu faço essa oração até hoje, o Senhor me prepare e me leva.